Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma manhã de quarta-feira que vamos meditar nos provérbios da Palavra de Deus. E hoje terminaremos o capítulo 14, falando dos últimos versículos, verso 25 a 35. Esse texto apresenta uma série de contrastes e lições sobre a sabedoria e o comportamento humano. E o Salomão, na verdade, ele começa com o versículo 25, falando a respeito da retidão, do falar a verdade. Diz assim: a testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. O Brasil não tem a pena de morte prevista no seu Código Penal, apesar de muita gente que ache que deveria ter. O julgamento, assim, não pode ser executado levianamente, pois a vida de uma pessoa é que está em jogo. É de vital importância que as testemunhas falem toda a verdade. Caso contrário, o inocente pode injustamente perder sua vida. Como a pena de morte era comum nos dias de Salomão, ele trata do assunto comparando o procedimento do justo e do injusto diante de um contexto tão sério. Nesse contexto, mais do que nunca, a testemunha que fala a verdade, descrição ligada aqui à pessoa do sábio que teme a Deus, era fundamental para salvar vidas inocentes. Por outro lado, assim como hoje, havia testemunha falsa em casos capitais. A versão de uma testemunha assim é enganosa e pode criar tais problemas que condenasse um homem sem culpa à pena mais severa que existe. As razões para alguém agir assim podem ser livrar-se da culpa, inveja do acusado, vingança ou suborno. Sejam quais forem as razões para tanto, nenhuma é justa. De modo que quem age assim é alguém que não apenas despreza a verdade e a vida humana, como também despreza o próprio Deus. Hoje nós não temos mais pena de morte na maioria dos países, mas testemunhas falsas continuam, por motivos torpes, a criar sofrimento, destruição e injustiça para outros. Nesse caso, todos os ímpios e justos devem saber que Deus é o vingador de tais maldades. A testemunha falsa não ficará sem castigo. Provérbio 19:5 diz isso. Portanto, pense bem, que tipo de atitude você vai ter? Antes de falar sobre outra pessoa, Deus também está ouvindo. Tome cuidado. O verso 26 e 27 fala sobre o temor do Senhor. Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Salomão aqui olha para Deus e vê nele um superagente capaz de proteger eficazmente aquele que teme ao Senhor. Assim ele dá 4 sinais claros sobre a proteção de Deus e sobre o temor do Senhor como ingrediente essencial nessa proteção. O primeiro sinal é de Deus como uma fortaleza segura, uma muralha alta, feita de pedras fortes, que afugentava os inimigos ou os exércitos bastante poderosos. O segundo sinal é do Senhor como refúgio para os seus filhos. É um lugar bem alto que protege o seu povo da visão e das flechas dos seus perseguidores. O terceiro vem da expressão fonte de vida, ou seja, aquele que fornece o que é necessário para a sobrevivência. Por fim,
Deus é retratado como aquele que afasta das armadilhas da morte, como se fosse um guia que conduz seus servos por campos seguros e que lhes mostra os artifícios dos caçadores a fim de não se tornarem suas presas. Com uma descrição como essa, onde mais o crente em Cristo, que teme a Deus, colocará sua esperança em meio a tempos tão maus e difíceis como o nosso dia, como os dos nossos dias? Não tem outro lugar a não ser na palavra de Deus e nos seus ensinos. Devemos sempre manter nossa fé viva naquele que nos amou a ponto de dar seu Filho para morrer por nós. O verso 28 fala sobre o rei. Uma grande população é a glória do rei, mas sem súditos o príncipe está arruinado. Um jogador não vence uma partida sozinho, por melhor que ele seja. Ele não é ninguém sem o restante do time. Salomão conhecia esse conceito de dependência mútua, não de esportistas, mas entre o rei e seus súditos. O rei somente tinha glória e poder se tivesse súditos que o honrassem, que lutassem por ele e lhe servissem. Por isso, a glória do rei estava diretamente ligada a uma grande população a seu serviço. Contudo, um príncipe que governasse um país sem súditos não tinha poder, mas apenas uma coroa. A coroa da nobreza, mas o poder vem da população. Por isso, um rei sem súdito era um monarca arruinado. A lição é clara no que diz respeito a uma situação de governo. Entretanto, nem todos somos políticos, muito menos soberanos de um país. Mas ainda para nós esse texto tem algo importante a nos dizer. O servo de Deus que tenha apenas esse título de servo de Deus não possui de fato a nobreza que anuncia. Isso somente é verdadeiro se seus atos, como súditos fiéis, seu caráter, honrem seu título e sua posição diante do Senhor. Ninguém é um bom servo apenas por apresentar assim. Suas obras devem combater o arqui-inimigo dos servos do Senhor, o diabo, por meio da obediência. Se não podemos reger e controlar um país, que reinemos e controlemos nosso próprio ser. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16, 32. O verso 29 nos diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Salomão diz: o homem paciente demonstra suas ações, o homem paciente demonstra em suas ações ter um grande entendimento. Isso não significa que ele não tem impulsos, mas que ele não age movido pelos impulsos. Ele avalia cada uma das suas ações e, conhecedor da palavra de Deus e do coração dos homens, toma a decisão correta em cada situação, evitando problemas e obtendo o que planejou. É claro que para avaliar tanta coisa é preciso tempo, mas o homem paciente não apenas aproveita o tempo que tem, como também estende esse tempo ao evitar a precipitação. Ele só age quando sabe o que esperar e quando tem certeza de estar fazendo o certo. Até lá, ele simplesmente espera. O homem precipitado faz o oposto disso tudo. Não avalia nada, pois nem tem tempo para isso. Assim que seu sangue ferve, ele age. Assim que deseja algo, parte atrás. Assim que sente o impulso, deixa-se dominar por ele. Com isso,
Ele prova não ser nada sábio, mas revela insensatez. Quantos problemas seriam evitados com um pouco de paciência e reflexão, não é verdade? Qual desses dois você é? E mais importante, qual desses dois você quer ser daqui para frente? O paciente ou o precipitado? O verso 30 fala sobre a paz de espírito. Diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Salomão conhecia esse verbo, né, esse ditado, podemos dizer assim, em seus dias. Podemos dizer assim, os efeitos psicossomáticos de problemas não ligados diretamente à medicina. Ele fala sobre um desses efeitos, relatando a impressão de alguém que sente que se lhes apodrecem seus ossos. Salomão atribui essa terrível sensação de ossos apodrecidos a um pecado, o pecado da inveja. Segundo ele, o homem invejoso que cobiça o que o outro tem, passa a viver em função disso e a se sentir abatido, como se a vida não tivesse sentido sem possuir o que deseja, o que anseia. Essa inveja é tão poderosa que não apenas abate seu intelecto e sua emoção, mas também ataca seu corpo. Por outro lado, o rei sábio olha para o outro tipo de gente que não se sente abatida. A diferença não é exatamente sua saúde, mas sua disposição interior. Esse não vive atormentado pelas coisas que não possui, mas experimenta a paz que vem do contentamento. Sobre ele é dito que o coração em paz dá vida ao corpo. Sua gratidão a Deus pelo que ele dá e pelo que ainda dará no futuro, o torna satisfeito com o seu presente, sabendo que o Senhor conduz sua vida da forma que melhor o edifica. Por isso, ele não é escravo da cobiça, nem do consumismo, e muito menos da inveja. A paz em seu coração é tão grande que seu próprio corpo a experimenta. Que tipo de remédio queremos usar? O do médico, buscando remediar o sofrimento físico que nasce na cobiça e na insatisfação de cada um? Ou o de Deus, na forma de uma paz que somente aqueles que já crerem em Cristo podem entender? O verso 31 diz: o cuidado com os desfavorecidos. Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. O rei sábio não se dirige a pessoas que ignoram as necessidades do carente, mas àquele que oprime o pobre. A gente que lucra tornando o pobre ainda mais pobre. Esse tipo de ganância é cruel, mesquinha e maldosa. É uma ação que despreza o seu Criador. Não é apenas rebeldia contra o bem-estar dos homens, mas contra a moral e a justiça do Senhor. Por outro lado, quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Assim, além de nos encher de ânimo, a fim de socorrermos a quem precisa de verdade, há aqui um grande alerta, que também vale para os falsos pastores de falsas igrejas que lesam pessoas carentes a fim de ficarem ricas. O alerta é: se você lesa alguém em seu sustento básico, esteja certo que o Senhor desaprovará com rigor. Para os servos de Deus, a ordem é: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. O verso 32 mostra a esperança do justo. Diz: quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados. Os justos, porém,
até em face da morte encontram refúgio. A falta de esperança na vida futura e no encontro com o Senhor dá ao homem rebelde a consciência tranquila que ele deseja para saciar todos os seus desejos e impulsos. Entretanto, a mesma falta de esperança torna a morte um momento muito duro e cheio de desespero. Desse modo, o melhor modo de viver no ateísmo é simplesmente ignorar o futuro inevitável da morte e viver o aqui e agora. Mas isso só serve como paliativo, pois quando chega a calamidade, ou seja, a morte inevitável, a verdade é que os ímpios são derrubados. Porém, essa não é a única verdade. Para os servos de Deus, a esperança é outra, bem diferente. Pela fé que depositamos em Deus, temos a certeza de encontrá-lo, não como um juiz severo, mas como um pai amoroso. Por isso Salomão diz que, em face da morte, ou diante da morte, os servos de Deus encontram refúgio, e esse refúgio é o seu Salvador. Como você quer encontrar esse duro momento da vida? Na vida eterna em Jesus Cristo, ou a vida eterna longe do Senhor Jesus Cristo? Provérbios 14:33, o verso 33 diz, fala sobre o coração do prudente. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos, ela se deixa conhecer. A primeira parte do versículo localiza a verdadeira sabedoria no coração dos que têm discernimento. Esse discernimento está ligado ao temor do Senhor. O texto ensina que o conhecimento de Deus torna o homem sábio e que, com o passar do tempo, vai aperfeiçoando sua vida na dependência com o Senhor e obediência a Ele. O que surpreende nesse texto é que o texto, diferente do habitual, não afirma que os tolos são dados à estutícia, mas que, mesmo entre os tolos, o discernimento se deixa conhecer. O conhecimento do correto não é exclusividade dos sábios, aqueles que temem a Deus. Prova disso são as leis justas que regem países e que foram forjadas por crentes e por incrédulos também. Contudo, duas coisas devem ser observadas. A primeira é que não basta conhecer o certo e não pôr em prática. Em segundo, a suma da sabedoria não vem de seguir leis e agir com educação, mas crer em Cristo e se submeter a Deus. E aí, qual você vai seguir? Os ensinos das Escrituras, entregar sua vida a Cristo pela fé, ou vai dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? O Provérbios 14:34 diz, fala sobre uma nação envergonhada. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. No livro de Provérbios e na nação israelita dos dias do Antigo Testamento, o conceito de justiça estava fortemente atrelado à obediência a Deus e à sua revelação aos homens nas Escrituras. E por isso que a vergonha para qualquer povo não é um sistema de governo ou uma estrutura econômica específica, mas o pecado. Infelizmente, no nosso país tem sérios problemas nesse campo. Além de ter sido colonizado longe do temor do Senhor e com intenções puramente econômicas e exploratórias, ele tomou seus próprios rumos em sentidos piores daqueles que foram impostos a nós pela colonização. A própria vergonha deixou de existir, seja no campo da moralidade, mulheres nuas e músicas com letras sujas são orgulho da nação, orgulho nacional. Seja no campo da justiça, os homens não têm mais vergonha de enganar, roubar e mentir e de continuar fazendo as mesmas coisas depois de serem descobertos. Entretanto, a vergonha a que o texto se refere é um estado vergonhoso, ainda que o povo tenha perdido o que chamamos de vergonha na cara.
Por isso, duas coisas os servos de Deus têm a fazer. Primeiro é agir de modo justo, ainda que todas as pessoas sejam injustas. A segunda é priorizar a justiça nas suas escolhas eleitorais em lugar de procurar vantagens pessoais. O fato é que devemos viver como cidadãos da pátria celeste e aguardar com firmeza o dia em que o Senhor irá instalar sua justiça entre nós. E o verso 35 termina mostrando a recompensa da prudência. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. É sobre o merecimento que Salomão fala no último versículo desse capítulo. No sentido positivo, ele diz que o servo sábio agrada o rei. O favor do rei é dado ao servo que age sabiamente. A verdade é que a confiança e os elogios devem ser merecidos por aqueles que temem a Deus e agem bem com seus próximos. O oposto disso é a ira do rei, ou o castigo por atos ruins. O alvo desse castigo é o homem que procede vergonhosamente. Ler isso na Bíblia nos enche de confiança nessa verdade. Mas quando olhamos a realidade de um país como o nosso, em que frequentemente criminosos se elegem para cargos políticos e homens sem honra são admirados por todos, parece-nos que há algo de errado no Provérbios. Entretanto, nesses extremos se devem, não à verdade, parece que esses extremos não se devem à verdade de Deus, mas ao extremo do pecado do homem. Não é o que está em jogo a verdade de Deus, mas é a verdade do homem. Por isso que está todo esse caos. Ainda assim, de modo geral, permanece intacto o princípio de que as más ações são recompensadas com castigo, se não pelos homens, mas no futuro por Deus. Que Deus nos ajude e nos proteja a viver uma vida em conformidade com a palavra e viver para a honra e a glória do nosso Senhor. Obrigado, Jesus, por mais essa verdade que o Senhor nos apresenta nesses provérbios. Que nós possamos viver um comportamento digno de servos do Senhor, servos cristãos. Que o mundo possa ver em nós um modelo de integridade, de retidão e de justiça. Que o seu nome seja exaltado e glorificado hoje e para todos sempre. Amém.